Fala aí pessoal, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Futebol Notícia na área, parafraseando Bruno Formiga. Como estão todos? Quinta-feira, 17/8, né? Conforme prometido, fazer esse vídeo aqui totalmente dedicado aos jogos de ontem, tá? Semifinais da Copa do Brasil. Tivemos definidos aí os finalistas, né? Vamos falar desses dois jogos aí. Eu vi os dois jogos ontem na íntegra, tá? Praticamente na íntegra, né? Porque o jogo do São Paulo e Corinthians teve um atrasozinho, né? Por causa do incidente lá com o ônibus do Corinthians chegando no estádio. E aí acabou que atrasou ele um pouquinho e demorou um pouquinho para mudar ali a transmissão, né? Mas aí deu para pegar a partir dos 10 minutos de jogo ali do Flamengo e Grêmio, né? Bom, vamos lá. Vamos começar falando pelo primeiro jogo da noite, né? Que foi o São Paulo e Corinthians. O São Paulo tinha obrigação aí de vencer pelo menos por 1-0 para levar para diferença de um gol, né? Para levar para os pênaltis. E acabou que conseguiu a classificação. 2-0 fora o baile, tá? Fora o baile. Vou falar que o Corinthians estava irreconhecível ontem para um jogo de semifinal, né? A gente não sabe até que ponto algumas coisas podem ter influenciado aí, né? Com relação a essa pedrada no ônibus aí, né? Que aconteceu na chegada do ônibus do Corinthians ao estádio, né? A gente não sabe se isso aí pode ter abalado ou não, né? O pessoal, mas eu acredito que não, né? Acredito que foi uma coisa muito pequena para servir de desculpa, né? Mas só reforçando, né, que isso aí, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa não são torcedores, são vândalos, né? São bandidos, né? Isso não cabe, não cabe no futebol. Não vou falar que não cabe mais, porque nunca coube, tá? Não é porque uma coisa sempre aconteceu que ela é certa, né? Então, isso não cabe no futebol. Essas agressões, esses racismo, homofobia, né, gente? Chega, vamos parar com isso, não dá certo mais, né? E nunca deu, né? Nunca deveria ter existido, mas nunca é tarde para consertar, né? Então, acontece um tipo de coisa desse, aí eu já peguei ali na transmissão pessoal falando sobre o ocorrido e tal, e já começa um jogo desse tamanho, um clássico desse tamanho, né? A torcida de São Paulo fazendo mais uma vez uma festa maravilhosa, né? A torcida de São Paulo tem sido aí realmente o 12º jogador do São Paulo nesse ano, né? Públicos aí espetaculares, né? Ontem mais de 60 mil pessoas no Morumbi lotado, maravilhoso, torcida fazendo uma festa maravilhosa, e vem um idiota desse para fazer uma coisa dessa, né? Então não compensa. Bom, falando do jogo agora, né? Vamos começar falando, já falei, né, sobre a torcida que deu um show ontem, que espetáculo maravilhoso ontem, né, que a torcida do São Paulo deu. E o time do São Paulo também deu um espetáculo ontem, tá? Foi 2-0 fora o baile, tá? 2-0 ficou pouco, pelo que o Corinthians não mostrou e pelo que o São Paulo produziu, tá? Porque o São Paulo também produziu bastante, por méritos seus, tá? O Luxemburgo até falou na entrevista, né? Aliás, ele falou bastante sobre isso, né? Frisou bastante isso, né? Até o Andrew Souza falou isso no Twitter lá, que parece que o Luxemburgo vai falar só sobre isso, né? Que o Corinthians, que o São Paulo entrou 200 por hora e o Corinthians entrou a 20. Eu acho assim que isso não deve servir só isso de desculpa, obviamente que não foi só isso que aconteceu no jogo, né? Mas sim, para mim foi um fator capital essa diferença de disposição dos times, tá? O Corinthians totalmente apático, não conseguindo ficar com a bola, né? Era 20 e tantos minutos, 30 e tantos minutos do primeiro tempo, o Corinthians conseguia trocar nenhum passe, né? E o São Paulo, muito pelo contrário, com a bola no pé, muito aplicado na marcação, construindo jogadas, né? O Elton Rato fez um gol maravilhoso ali na saída errada do Cássio, né? Aliás, assim, a saída, não vou nem falar errado, uma saída equivocada do Cássio, né?
quebra a bola ali. O Renato Augusto até chegou a falar para ele na hora, ó, manda ela mais sem peso, né, pra gente disputar e tudo. Enfim, né, mas destaque para o gol do Ayrton Rato, tá? O gol do Ayrton Rato não foi por causa da falha do Cássio, né? Muito pelo contrário, foi mérito dele, puta do golaço, para abrir o placar ali o jogo já tava 0-0, né? Voltou a ficar 0-0 para placar agregado de 2-2, e o time do São Paulo na rotação totalmente diferente do Corinthians, né? Assim, muito acima, né? O time muito aplicado, tanto na marcação quanto na construção das jogadas, né? Assim, foi um baile de disposição. E para mim, sim, não que só isso tenha que servir de explicação para o resultado, mas sim foi um fator determinante, tá? O Lucas até errou um outro gol lá no final do primeiro tempo, né? Que o Cássio tirou com a ponta do pé ali. Aliás, ele foi o autor do segundo gol, né? E o Ayrton Rato foi o autor da assistência pro Lucas, né? Então, assim, uma noite iluminada aí do Ayrton Rato. E o Lucas é aquele negócio, né? A gente, quando tinha essas especulações aí, né? Tudo começou com especulação, depois a coisa esquentou mais e tudo, aí depois que concretizou mesmo, a gente até fez um vídeo aqui no canal, né? Falando sobre isso. É um outro tipo de jogador, um outro nível de jogador, né? O cara realmente sobressai aqui, e aí que fica a minha pergunta, né? Por que não continuar aqui, né? Ontem ele chorou lá depois do jogo, né? Vibrou bastante no gol, né, dele, tudo. Depois chorou bastante lá com a classificação e tudo, né? De alegria, né? De emoção, tudo mais. Cara, por que não vive isso aqui, né? Mais tempo, né? Pra quê? O cara vai lá pra Europa, fica encostado, encosta aqui, encosta ali, né? O cara aqui no São Paulo é praticamente um deus, né, velho? Então, sei lá, acho que as pessoas deviam pensar mais nisso, né? Alguns até pensam, né? E no caso dele, eu acho que ele deveria colocar isso na balança, sabe? Não, vou fazer um contrato maior aí, tudo, eu fico por aqui mesmo, tudo certo. Cara reina aqui, gente. Bom, esse foi o primeiro tempo, né? O segundo tempo aí o Corinthians precisando do resultado, obviamente que ia sair mais, né? Mas nem por isso, tá? Chegou a assustar tanto o São Paulo, não teve nenhuma bola, assim, tirando o chute do Matias Rojas, tá? Mais ou menos ali na metade do segundo tempo, foi um chutaço. Rafael fez uma defesa maravilhosa, possivelmente a defesa do ano aquela, tá? Porque podia colocar o Corinthians de volta no jogo e levar o jogo para os pênaltis, né? Então, assim, foi uma defesa daquelas. O pessoal falou que ele encarnou o Rogério Ceni ali, né? E tudo. O Rogério Ceni nos seus melhores anos e tudo, com certeza faria uma defesa daquela. Então, foi uma baita de uma defesa mesmo. E é outro jogador, falando do Matias Rojas, é outro jogador que a gente vê que tá em um outro nível, né? Esse rapaz, eu não sei por que ele não apareceu aí, ele já não é muito novo mais, né? Tem 26 anos, se não me engano. E o cara, assim, ele com a bola no pé é diferente, tá? Eu não sei se o Luxemburgo optou certo, que ele podia jogar, ele tava podendo jogar só 45 minutos, né? Então o Luxemburgo optou por colocar ele nos 45 minutos finais. Não sei se foi a melhor escolha, tá? Às vezes era melhor ter entrado com ele, tentado construir uma vantagem maior, mas não foi isso que ele fez, tá? Ele optou por entrar com ele no segundo tempo. O Wesley, que já tinha ido muito bem no final de semana, né? Ele optou por entrar com ele também no segundo tempo. Até acho que essa escolha foi correta, tá? Porque o Wesley, igual ele falou na entrevista, né, que ele viu muito potencial no Wesley, mas ele às vezes tomou as decisões erradas e tudo. Normal para um rapaz, né, um menino novo aí, tem muito que aprender ainda, né? Então acho que essa escolha sim foi correta, tá? Do Matias Rojas, talvez eu teria entrado com ele, tá? Fica parecendo engenheiro de obra pronta, né? Mas eu teria entrado com ele, tá? Eu acho que ele daria, assim, aquela hora que o Corinthians tava precisando baixar a bola do São Paulo um pouco, né? E ele com bola no pé ali e tudo, às vezes com os passes ali para quebrar a linha do São Paulo, para dar uma assustada, né? No São Paulo talvez seria interessante, tá? Mas não foi a escolha dele. Ele optou por entrar com o Bruno Mendes, né, no lugar do Fagner. Para mim também uma escolha correta, tá? Até porque o Corinthians precisava
estava precisando segurar o resultado, né? Mas acabou que com 12 minutos o São Paulo já fez o gol no começo, já desmontou tudo isso, né? Tudo que o cara planeja vai por água abaixo, né? Não tem jeito, né? Mas para mim também foi uma escolha correta, tá? Do lado do São Paulo, vou fazer uma menção aqui para o André Plihal, tá? Que eu estava vendo o SPNFC, né? E eles estavam discutindo lá a escalação com qual time provável, né, que o São Paulo ia entrar, e o Pascoal falou um, o Mauro Naves falou outro e tal, o Zinho também falou, e o André Plihal, ele falou o time inteiro do São Paulo e ele cravou os 11. Ali conhece, hein? Todo mundo sabe que o André Plihal é São Paulino, né? Então, assim, ele cobre muito bem o São Paulo, né? Sabe tudo de São Paulo, inclusive, assim, não só historicamente, mas atualmente também, né? Que ele cravou ali o time, eu fiquei impressionado. Na hora que eu vi a escalação, eu falei, cara, o André Plihal cravou mesmo todo mundo. Ele falou que ele ia entrar com o Nestor, ia entrar com o Maia, né? No Pablo Maia no meio. Ia entrar com o Alisson, né? Apesar que o Alisson, né, era chovendo molhado, né? O cara tá jogando pra caramba, foi um achado dele do Dorival. De segundo volante, né? Quem diria, né? O Alisson ponta, né? Tá jogando pra caramba ali de segundo volante, deu super certo. E ajudou o São Paulo aí a imprimir esse ritmo alucinante ali no primeiro tempo que deu classificação pro São Paulo. Parabéns pro São Paulo, tá? O Corinthians chegar com o elenco que tem, para falar a verdade, chegar na semifinal da Copa do Brasil também não tá ruim. Tá? Ao meu ponto de vista, né? O Roger Guedes fez muita falta, né? Fez muita falta, aquilo que a gente estava comentando até nos jogos, nos vídeos passados aí, né? O Corinthians perdeu seu principal jogador, o artilheiro da temporada, né? O Yuri Alberto não consegue fazer esse papel, não consegue, cara, não consegue jogar. Então, assim, o Corinthians perde seu principal jogador e o São Paulo, né, traz o Lucas e o Ramos nem entrou ontem, né? O São Paulo, o Dorival, né, se deu ao luxo de nem colocar o Ramos Rodrigues no jogo ontem. Eu até achei que ele fosse entrar no finalzinho, mas quando ele colocou o Juan, mas ele não optou por não colocar. Então, assim, são patamares diferentes, né? O São Paulo com o Lucas e com o Ramos muda de patamar, com certeza muda de patamar. O Lucas já tá provando isso aí, o cara é uma outra rotação, outra pegada, né? Enquanto o Corinthians perdeu seu principal jogador. Então, assim, favas contadas? Não sei. Talvez o Corinthians tivesse entrado ontem com mais pegada, com mais vontade. Talvez poderia ter segurado o resultado, ou levado para os pênaltis, enfim. Né? Mas mérito para o São Paulo, parabéns para o São Paulo. Vão chegar, na minha opinião, tá? Na minha opinião, depois da semifinal agora, né? Falando que aí antes tinha o Palmeiras, né? Aí eu não falo. Mas que para mim era favorito no confronto contra o próprio São Paulo, né? Mas para mim chegam os dois melhores times, tá? Na final. Nós vamos falar agora mesmo, né? Do segundo, né? Foi o segundo jogo da noite, mas chega assim, com méritos, tá? O time tá jogando pra caramba, tem tudo para conseguir bastante frutos aí na mão do Dorival. O clima mudou totalmente, né? A torcida tá fazendo um espetáculo, parabéns para a torcida do São Paulo também. E vamos lá, vamos ver como é que vai ser o São Paulo na final contra o Flamengo, né? Então vamos aí, né? Vamos falar do segundo jogo. Ninguém sabia como é que o Flamengo ia chegar, né? Nesse segundo jogo, depois da eliminação na Libertadores. Eu não tive tempo, né, de fazer o vídeo aí depois da eliminação do Flamengo na Libertadores, mas foi um fiasco danado, né? Um baita de um fiasco. Um elenco desse tamanho não pode nunca, jamais sair para um time igual o Olímpia, tá? Com todo respeito, mas assim, são patamares totalmente diferentes, não historicamente, né? Que o Olímpia é o maior título, se não o maior, um dos maiores do Paraguai, né? Junto com o Cerro Porteño ali e tudo, não estou falando disso, estou falando atualmente, né? O momento do Flamengo, o momento do Olímpia, totalmente diferentes. O Flamengo com o elenco que tem, com o melhor elenco da América do Sul, sair da maneira que saiu, né? Foi um vexame danado.
E depois ainda teve confusão ali. Já vinha com a confusão do caso do Pedro lá. Depois aí a confusão do Gerson com o Varela, né? E jogador dando soco no outro. Que treta danada, né? E ninguém sabia como é que o Flamengo ia chegar para esse jogo. Achei que chegou até bem, tá? Não notei nada, assim, nenhum desequilíbrio no jogo. Só achei que não jogou bem, né? Aí, assim, aí são coisas diferentes, né? Não que tenha chegado displicente, a gente tenha notado alguma coisa no clima ali, tudo. Tanto que a Arrascaeta faz o gol, faz questão de ir lá comemorar com todo o grupo lá, inclusive os atletas chamam o Sampaoli também, né? Pro meio da roda ali, tudo assim. Então, achei que o Flamengo jogou normal, é mais um jogo em que o Flamengo não joga bem, né? Mas conseguiu, fez o que precisava, né? A torcida, mais uma vez, né? A torcida do Flamengo não tem o que falar, né? Lotou o Maracanã ali, quase 70 mil pessoas. E o time foi, né? O primeiro lance de perigo, que inclusive eu não vi porque não tinha mudado ainda a transmissão, né? Foi do Flamengo na cabeçada do Bruno Henrique, que ele até mesmo falou na entrevista no intervalo, né? Que ele não costuma perder. Essa foi uma baita de uma defesa ali do Grando. Mas o Grêmio jogou muito bem, tá? Ameaçou o Flamengo, né? Machucou o Flamengo ali várias vezes. Eu achei o time bem aplicado, com bastante vontade, totalmente diferente do Corinthians, né? Sabendo ali que era uma semifinal, precisando reverter o resultado, tinha levado 2-0 em casa, né? E foi para lá com vontade, né? Foi para o Rio com vontade, com disposição para fazer. O Bitelo, achei que o Bitelo jogou muito bem. Não entendi o Renato tirar ele no segundo tempo, de verdade. Aliás, na minha opinião, o Renato mexeu mal demais no segundo tempo. Mexeu mal demais. O time do Grêmio estava bem, estava em cima, não tinha feito gol ainda, mas o Flamengo também ainda não tinha feito, né? E estava muito bem no jogo, assim, talvez o primeiro gol ali fosse questão de tempo, né? Mas o Renato não começa a mexer demais no time, né? Deu uma desconfigurada legal ali no time do Grêmio, né? Que estava encaixadinho, estava ameaçando e tudo. E acabou que não deu certo, né? O Flamengo ainda fez um gol de pênalti com a Arrascaeta. Que igual eu falei, né, na comemoração fez questão de ir lá comemorar com o grupo e tal, chamaram o Sampaoli lá e tudo para mostrar que tá tudo certo, né? Apesar que na entrevista o Sampaoli até falou que não ia falar nada sobre a final, porque às vezes ele nem lá não tá. Ai, igual fala, hein? Tem umas coisas que só acontecem no Flamengo mesmo, só vou te contar, nossa senhora. Mas enfim, é isso aí. Então, final da Copa do Brasil, daqui um mês ainda, né? Flamengo e São Paulo e Flamengo. Para mim, chegam as melhores equipes, tá? Depois da semifinal, né? Igual eu falei, para mim, o Palmeiras vai ser favorito em qualquer competição que tiver, né? Mas já tinha saído contra o São Paulo, então chegam as melhores equipes hoje, né? E vão ser 2 jogos aí, com certeza, muito bons. Agora resta para os perdedores, né? Ver como é que vai terminar o ano, né? O Corinthians ainda tem a Sul-Americana aí que tá para disputar também, né? Vai disputar as quartas contra os Estudiantes. Já tem que pensar no planejamento para 2024, né? Vai precisar fazer uma reformulação, né, no elenco, com certeza. A torcida já vem pedindo muito isso, né? E assim, a gente vê que no jogo de ontem, por exemplo, só voltando a falar um pouco do jogo, a gente vê que realmente esses jogadores, assim, ontem o Gil não foi bem, né? Segundo lance aí, na minha visão, ele falhou, porque ele não acompanhou o Lucas Moura, né? Deixou o Lucas sair cara a cara com o Cássio ali. O Fagner entrou muito mal, muito mal. O Fábio Santos a gente vê também que já não consegue acompanhar muito, né? Então, dá uma reformulada aí na galera. E o Grêmio, pelo contrário, né? O Grêmio tá com exceção ali do Soares, né, obviamente, mas que já falou também que não vai ficar, né, pro ano que vem, já deixou claro que não vai ficar. Tem um time novo, né? O goleiro ótimo goleiro e é novo. Tem o Bitelo, que é novo, o Ferreirinha, que é novo, né? Que a gente também não sabe se vai ficar pro ano que vem. Direto tem propostas por ele aí e tudo. Mas enfim, é um time muito bom do Grêmio, tá bem encaixadinho. O Renato sabe muito bem o que fazer com o time do Grêmio.
E é isso aí, é ver como é que vai terminar o ano agora, né? E para os outros dois, as finais que se aproximam, né? Beleza, pessoal? Esse vídeo hoje é só sobre os dois jogos de ontem, tá? Essas foram as minhas visões, tá? Dos jogos. Quem não tiver se inscrito ainda, que estiver chegando agora, se inscreve aí no canal para me ajudar, tá? Ativa o sininho, curte o vídeo se gostar, se não gostar pode descurtir, tá bom? Comenta aí, vamos interagir aí para fazer o canal crescer, tá bom? Eu faço isso aqui sempre de coração, tá certo? Se eu lembrar de mais alguma coisa eu falo, tá? Eu vou procurar, vou ver se eu consigo fazer igual igual tem o linha de passe, né, lá na ESPN. Eu vou procurar fazer esses vídeos que eu vou fazer sobre os jogos. Eu vou procurar fazer eles logo após os jogos, né? Que aí, depois de ontem eu já dormi, né? Já trabalhei o dia inteiro, né? Acaba que alguma coisa passa aí no meio, alguma coisa ali que a gente tá vendo o jogo na hora, a gente quer comentar e às vezes passa batido, né? Mas eu acho que o que eu tinha pra falar, eu falei tudo aí, né? Tem 21 minutos de vídeo, eu acho que deu tempo de falar alguma coisa. Tá certo, pessoal? Só pra falar aí, questão do Corinthians, né? Que os outros técnicos estão de boa, né? O Luxemburgo tá sempre naquela coisa ali, vai, não vai, vou, não vou, né? O Duílio manteve ele no cargo, tá? Os repórteres ontem perguntaram sobre manter o Luxemburgo ou não. O Duílio manteve ele no cargo, falou que confia no trabalho, tudo vai até pelo menos no final do ano ele tá aí, tá certo? Os outros estão tranquilos, né? O Renato, né, manda lá no Grêmio, né? Então não tem que falar, né? É isso aí. Se eu tiver mais alguma coisa para que eu lembrar aí que eu não tenha falado nesse vídeo, eu comento com vocês depois. Tá certo? Abraço a todos. Ó, quem tiver, vou como é que fala? Reafirmar aqui, tá? Se inscreve no canal aí, tá bom? Curte, discute, tá certo? Tamo junto aí e até o próximo vídeo, pessoal. Abraço.